Boa tarde, queridos companheiros, e bom ano. Nós já não fazemos o nosso Evangelho desde o ano passado. Eu espero que tenham tido um excelente Natal, que tenham tido umas boas entradas em 2025. E os nossos estudos começaram na semana passada com o estudo da mediunidade, parceria que estamos a desenvolver em termos de estudos com a Associação Espírita Amigos do Bem do Brasil, com o estudo da mediunidade. E hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, estamos a dar início ao nosso Evangelho no Lar, que este ano, pelo menos para já, é uma experiência, vamos ver como corre, vai ter um novo alinhamento. Em vez de nós lermos só e comentarmos no final, nós vamos fazer um bocadinho diferente. E vocês depois digam se preferem assim ou se preferem que nós façamos da maneira mais tradicional, como temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos, e já são muitos anos que nós estamos a fazer este modelo de Evangelho. Mas, como nos diz hoje o Evangelho, como nos diz hoje o livro que vai fundamentar o nosso estudo, ah, tudo muda, nada é permanente e nada é fixo. E, portanto, tudo evolui no fluxo da energia e no fluxo do universo. Assim também a nossa consciência tem que ir evoluindo. E nós vimos o Evangelho no Lar como uma um estudo que nos leva à amplitude de consciência, que nos leva à transmutação vibracional dentro de nós mesmos. Logo, leva-nos a atrairmos para nós, pela lei da sintonia, espíritos semelhantes, irmãos semelhantes. Não só cumprimos a nossa responsabilidade de trabalharmos em nós mesmos e dentro de nós mesmos naquilo que podemos e que já vamos sabendo, o que não sabemos vamos aprender todos aqui em conjunto, como também vamos assim dando amparo e permitindo que os espíritos que se chegam a nós possam também fazer este trabalho conosco de aprendizagem e de evolução. Não só aqueles que precisam tanto como nós, como aqueles que precisam mais do que nós, como aqueles que precisam menos do que nós. E aqueles que precisam menos do que nós são aqueles que estão aqui a ajudar-nos, a orientar-nos, a intuir-nos, para que nós possamos, assim, em conjunto, trabalharmos juntos, não é? Posto isto, eu convido a todos para um alinhamento, uma meditação ligeira. Convido a todos que queiram para fechar os seus olhos, só para se concentrarem melhor, porque os olhos, tudo aquilo que nós vimos é informação para o nosso intelecto, para a nossa mente, e portanto, sendo informação, automaticamente o nosso cérebro vai começar a processar essa informação e vai nos distrair do nosso foco. É por isso que eu sempre sugiro quem quiser que feche os olhos. Quem não quiser, não fecha, claro. Está bem? Então vamos lá, respirar profundamente. Inspirar, prender um bocadinho a respiração e soltar. E mais uma vez, inspirar, prender a respiração e soltar. E por último, uma terceira vez, inspirar, prende a respiração e solta. E este processo vai nos permitir oxigenar mais todo o nosso sangue, através do sangue, todo o nosso corpo, vai permitir que o próprio corpo físico tenha a energia que nos vem pela respiração necessária para se descontrair, acalmando também a nossa mente e permitindo ao nosso espírito estar mais presente. Quando nós estamos muito intelectualizados, muito estressados, nós não estamos a pensar o agora, estamos a pensar o passado ou o futuro, mas o espírito vive no agora. E nós precisamos de deixar viver connosco, de deixar fluir, porque nós somos espírito. E assim, em paz e harmonia,
Vamos agradecer a bênção de nos voltarmos a encontrar para dar continuidade a estes estudos. Vamos agradecer a bênção de estarmos rodeados por irmãos nossos de diferentes vibrações e, em conjunto, podermos trabalhar, cada um no seu nível vibracional. E agradecemos o apoio e o amparo da espiritualidade de hoje, toda ela regida pelo nosso amado Mestre Jesus e por todos aqueles espíritos que já ascensionaram. E não nos vamos esquecer de uma grande verdade. E essa verdade é: todo o mal trabalha para o bem. E, portanto, vamos abençoar também. E agradecer a todas as vibrações que ainda temos dentro de nós, que são mais densas. Por elas, nós vamos sendo orientados pelo bem a transmutá-las em luz, através da busca, através do ensino, para sermos seres melhores, aqui e agora, e que assim seja. Queridos companheiros, temos connosco a nossa irmã Suzy, que faz parte integrante de todo este projeto dos estudos Caminhos de Amor e Paz, que vai começar por nos falar e ler o trecho que nos saiu hoje do Evangelho. E depois vamos comentar com o livro Vinha de Luz. Portanto, nós vamos passar do livro Fonte Viva para outro livro de Emmanuel, faz parte da coletânea dos livros que apoiam o Evangelho com as mensagens de Emmanuel, psicografadas também por Chico Xavier, mas neste caso ficamos com a Vinha de Luz, ou vamos começar com a Vinha de Luz. Suzy, o tempo é teu. Muito obrigada, boa tarde a todos, um bom ano para todos. E vamos mais uma vez fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Item 2. Nada é imutável a não ser o que vem de Deus. E tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem, mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro. E mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região e em uma época é adultério em uma outra região e em um outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros, é necessário também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. E que assim seja a nossa leitura. E que A nossa assim leitura de hoje. seja, Suzy. Muito obrigada. E aqui vimos aquilo, não é, Suzy, que estávamos a falar há bocado, e começa logo o Evangelho por nos dizer que nada é imutável. Nada é imutável, sim, sim. Exatamente, tudo muda, Tudo muda, menos o que vem de Deus. menos o que vem de Deus. E o que vem de Deus é a luz e o amor da fonte criadora, não é? Exato. Mas não esqueçamos que nós somos deuses, nós somos essência divina. Estamos a trabalhar para nos aprimorarmos. Jesus já disse que nós podíamos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Portanto, é esse estímulo, não é, Suzy, que nós temos para irmos continuando e evoluindo. Portanto, tudo é mutável, tudo muda, nada fica permanente.
a não ser as leis divinas, cósmicas e universais que vêm de Deus, não é, Suzy? Ora bem, e para fazer aqui o complemento, nós temos o capítulo 59 do livro Vinha de Luz, que nos fala da política divina. O Evangelho vem-nos falar um bocadinho da política dos homens, vem-nos falar aqui, de meio para o fim, da lei civil, do que é legítimo e ilegítimo quanto ao casamento. E esse legítimo e ilegítimo depende só dos interesses políticos terrenos, dos interesses sociais terrenos, das culturas dos povos, das religiões dos povos e que mudam de país para país, não é? Mas não esqueçamos um princípio maior da lei cósmica e universal, que é a evolução, a imutabilidade, como vimos, a evolução do ser, e nós estamos constantemente em evolução, porque estamos constantemente a transmutar o que já sabemos, a aprender coisas novas para podermos ser cada vez melhores e podermos cumprir cada vez mais a missão que todos temos. E as missões são individuais e são diferentes, todas elas de uns para outros, mas também estamos aqui para trabalharmos na evolução coletiva e pensarmos estes livros, tanto do Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, como este livro Vinha de Luz e tantos livros da mediunidade e que nos falam de todas estas leis cósmicas e universais, eles foram escritos para uma época, de acordo com o que era possível e muito à frente até do que era possível, e foram escritos para serem eles também mutáveis. E, portanto, nós cada vez que lemos um destes livros, cada vez que refletimos sobre estas situações, nós já estamos a refletir e a ler de outra forma, porque nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos entendendo, tendo outra percepção, tendo outra capacidade a nível da nossa própria consciência, que se vai ampliando à medida que nós vamos evoluindo nestas leis maiores. E aqui, quanto ao casamento, eu atrevia-me a abrir um bocadinho mais para as uniões. E atrevia-me até a tirar de conceito a questão religiosa. E vocês vão me dizer, Maria João, a questão religiosa? E eu digo, sim, a questão religiosa. Reparem uma coisa. No tempo de Jesus, Jesus não tinha dogmas. Jesus não tinha uma religião. Jesus não tinha um conceito pré-definido que veio a surgir depois. No país em que Jesus nasceu, no país em que Jesus viveu, a lei era a lei judaica, a religião que era a religião oficial e mais forte era o judaísmo. Judaísmo esse que não tratou nada bem Jesus, e portanto a lição que se calhar nós podemos aqui extrapolar é que tudo o que foi feito a nível da religião após a vinda de Jesus foi feito após a vinda de Jesus. Não foi feito por Jesus, não é? E, portanto, esta questão dos casamentos eu talvez pusesse em termos de as uniões que se vão estabelecendo entre os homens. E aqui na leitura que a Suzy fez, não sei, Suzy, como é que interpretas, mas para mim, a união é sempre abençoada por Deus. Olha, eu punha a questão, conforme falei contigo, de um casamento e ponho o meu casamento, portanto faço a minha experiência pessoal, que eu casei, tive 2 filhos e divorciei. Será que esse casamento foi abençoado por Deus? Uma vez que não foi um casamento que durou até ao fim. Quer dizer, durou até ao fim enquanto durou. Enquanto durou. Mas não foi o casamento de muitos anos. Exatamente. Eu remeto-me às questões que já vamos aprendendo nós e tantos que vão aprendendo por estes maravilhosos ensinamentos que nos vêm da espiritualidade, não é? Nós aqui aprendemos que estamos todos aqui para evoluir,
Pertencemos todos a egrégoras de alma, não é? As famílias são constituídas por afinidades que têm a base na lei cósmica e universal da reencarnação e das vidas sucessivas, até se cumprir enquanto estamos aqui numa vibração de planeta de provas e expiações. Também já sabemos, a espiritualidade também já nos veio dizer que quando nós estamos a uma transição vibracional de um planeta de provas e expiações para um mundo regenerado, onde gradualmente vai deixando de existir este ciclo reencarnatório, porque o ser já vai atingindo um nível de consciência, de capacidade de entender os erros do passado. Disse-nos Chico, até já vamos ter possibilidade de ver as nossas vidas passadas como medida pedagógica para nós podermos corrigi-las. Então, o ciclo reencarnatório, também chamado no Oriente o ciclo de Sansara ou o ciclo kármico, à medida que nós vamos evoluindo, ele vai deixando de ter sentido. Mas enquanto nós aqui estamos neste mundo com uma vibração de provas e expiações, que muitos chamam de terceira dimensão, ou terceira dimensão consciencial de energética vibracional, nós ainda precisamos de ir reencarnando. Portanto, nessa ótica, eu acho que todas as uniões são abençoadas por Deus, não é? Porque nós somos deuses, ainda, a evolução, somos pequeninos deuses, são centelhas divinas. Ponto número 1, se nós nos unimos com bons sentimentos de amor, de paz, de harmonia, nós estamos confiantes no bem e com boas intenções, digamos assim, então nós próprios abençoamos os nossos próprios casamentos e a espiritualidade que connosco está, os nossos anjos da guarda que estão comprometidos connosco desde antes de nascermos no nosso processo reencarnatório, nos vão intuindo para isso. Por outro lado, estamos a cumprir, dentro da nossa egrégora da alma, estamos a cumprir esse mesmo plano reencarnatório e estamos a cumprir o plano maior de nos irmos, de irmos evoluindo em conjunto uns com os outros, retificando processos de passado e criando processos de evolução. Portanto, nesse sentido, sim, eu acho que sim, que todas as uniões nesta base são abençoadas por Deus. Na minha ótica, todas elas o são, porque todas elas, mesmo que seja com aquelas uniões com intuito político, que nós sabemos que existem em todo o mundo, menos agora, mas continuam, uniões com intuito económico, uniões com interesses vários, elas provavelmente também são abençoadas por Deus. Porquê? Porque estão com certeza a cumprir um plano reencarnatório também, não é? Porque estão a ser intuídas também. Não têm como base, se calhar, mas quem somos nós para dizer o que elas têm ou não têm por base? Portanto, vamos partir do princípio que sim, que também são, que também são. E depois temos que pensar uma coisa, acho eu, para mim, é assim que eu penso. Nós não podemos querer que todos pensemos da mesma maneira. Faz parte da nossa liberdade cada um pensar como quer, não é? Como pode, como já tem capacidade para entendimento, para entender. O bem para um pode não ser o bem para o outro, não é? Porque nem todos temos ainda a evolução do código moral ao nível de entendermos o que é o bem. E nós também não temos, nós ainda estamos numa vibração muito baixa. Se calhar os espíritos de luz que nos acompanham, e nós vimos muito isso nas mensagens que nos são ditas, e eles não interferem muitas vezes quando o mal está a acontecer, não é? Porque respeitam a liberdade de cada um, mesmo quando cada um está a ter atitudes que não são muito corretas, por respeito. Nós, se calhar, ao nosso nível, ainda numa densidade mais baixa, nós, se calhar, íamos interferir, não é? Íamos interferir. E também isso tudo é muito discutível, mas eu acho que sim, Suzy. Eu acho que provavelmente as uniões podem
têm vários fins. Algumas uniões poderão ser muito longas, porque assim tem que ser. Outras, se calhar, têm que ser no tempo pré-definido, muitas vezes só para gerar seres que têm que ser gerados por aquele pai e por aquela mãe, como nos vem nos ensinamentos dos livros de André Luiz, não é? Muitas vezes são tempos curtos, outras vezes são tempos longos. E tudo está certo. Tudo está certo. Exatamente, tudo está certo. E tudo está certo. Portanto, aqui o que o Evangelho nos diz também é que cada casamento cumpre uma cultura e cumpre uma lei civil, dependendo dos países e dependendo das culturas onde está inserido. Aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, que é a energia maior e o nosso princípio criador. Que é todo luz, todo amor e todo paz. Tudo aquilo que é feito com amor e paz, tudo aquilo que tem como objetivo o bem e a evolução da humanidade, em amor, tem a bênção da luz. Seja um casamento, seja o que for. E cruza aqui diretamente com o tal capítulo 59, Política Divina. Eu começo logo pela frase de Lucas, no capítulo 22, versículo 27, que diz: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Portanto, e eu sem óculos, com os óculos aqui ao pé. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus. Eu acho que é um bocadinho isso, não é? Todos nós temos que aprender de alguma maneira esta máxima de Jesus, sermos aquele que serve. Aquele que serve, diz Suzy, estás a pôr uma questão mentalmente. Não, não é isso que todos nós temos que ser, que nós devemos ser. Sou aquele que serve, é aquilo que nós estamos cá para servir. Exatamente, Não estamos cá para ser servidos. exatamente. É essa a questão. É essa a questão. E essa questão bate em cheio no nosso ego, certo? Exatamente, exatamente. No nosso É ego. isso. Portanto, a política divina começa logo por aí, que é, Exatamente, vai logo por aí. começa logo por aí. A política dos homens serve egos, serve interesses egóicos, individuais ou coletivos, de grupos que querem dominar outros grupos, querem dominar uma sociedade, querem dominar o mundo, digamos assim. Sejam esses grupos, grupos económicos, grupos políticos, grupos religiosos. Por isso é que é tão importante o que Jesus nos ensinou. Ele veio sem dogma, veio sem religião, vem sem ideias pré-concebidas, ele não veio criar paradigmas, ele veio exatamente desmontar paradigmas e trazer a luz a este planeta Terra. Um ser ascensionado, um ser de enorme grandeza, um ser todo ele luz, que sofreu um processo bem violento para conseguir ter uma materialidade para poder reencarnar aqui no planeta Terra. E, portanto, ele vai-nos trazer, através de Emmanuel e através de Chico, este esclarecimento de que a política divina nada tem a ver com a política dos homens, e que a política divina nada tem a ver com a religião. E é aqui também que temos outro choque grande, é que nós espíritas ainda vivemos e dizemos que não temos dogmas e vivemos de acordo com a lei dos espíritos, mas muitos de nós, nas nossas práticas, nas casas espíritas, nós temos práticas muito idênticas com a Igreja Católica. Nós ainda cerceamos a liberdade alheia, nós ainda temos demasiadas regras que não deixam os seres sentirem-se livres e libertos, nós ainda condicionamos todos os outros irmãos que querem evoluir e estudar e que vão também, como nós vamos, à procura de auxílio. E aqui a questão que se põe é: não estará na hora de deixarmos ter a política dos homens também nas casas espíritas e passarmos a ter a política divina? Acolher como Jesus acolheu?
de braços abertos, sem crítica. Jesus veio trazer-nos o exemplo e é só seguir o exemplo daquilo que ele fez, mais nada. É muito simples. Exatamente. Tudo aquilo que ele fez é aquilo que nós devemos fazer. E não Ex- é assim tão complicado. Não, de Não. todo, de todo. E ele já nos Só. vem dizendo isto há 2000 e tal anos. Exatamente. E esta leitura traz esse exemplo também, né? Traz essa vivência do ama ao próximo como a ti mesmo. Exatamente, exatamente. E É só portanto, as pessoas quererem mesmo, né? Quando a pessoa quer mesmo mudar e quer mesmo fazer algo de bom, pratica o bem na tua vida, para ti e para os outros, eu acho que isso é o principal, está tudo feito, exatamente. acho eu. Agora eu pergunto, quantas casas espíritas que nós conhecemos aqui em Portugal fazem isso? Pois, é complicado. Não quer dizer que as intenções Primeiro, não sejam essas. Eu não estou aqui a fazer uma sim, crítica sim, negativa. sim, sim. A intenção é muito boa e ainda bem que elas existem para poder amparar nos dois planos quem necessita, mas a postura que às vezes se adota, para mim, muito semelhante à postura religiosa da Igreja Católica, é que vai cercear a liberdade de cada um, não é? É que as coisas estão tão enraizadas, estão tão programadas dentro de nós que por vezes é difícil nós conseguimos mudar. Até temos uma boa ideia, pronto, um bom pensamento para fazer, mas depois inconscientemente vamos sempre bater na mesma tecla, vai sempre parar ao mesmo lado, porque as coisas estão enraizadas dentro de nós. E é essas raízes que é preciso cortar e é muito difícil, não é fácil. Não, não é, Não quer dizer que seja difícil, mas não é fácil. E é preciso um querer muito grande. é, E é isso, e dá trabalho, é trabalho. dá muito trabalho. E é isso que a maioria das pessoas, e eu falo por mim também, às vezes há coisas que também não faço porque me dão muito trabalho. Exatamente. Mas depois penso, não, mas eu tenho que fazer, não? E é isso que eu vejo que as pessoas realmente não. Tudo que dá trabalho, as pessoas não querem. Não querem. Em termos das dinâmicas das casas espíritas que tu frequentaste, eu frequentei, nós fizemos parte dos quadros das diferentes casas e fomos voluntários e trabalhadores, etc. E nós mesmo sabemos por experiência própria que dá muito mais trabalho nós termos uma atitude pedagógica para com os nossos irmãos necessitados, como nós, que vão à procura de apoio, do que adotarmos uma postura mais autocrática dentro de uma casa espírita, não é? É muito mais fácil nós sermos autocratas do que sermos pedagógicos, não é? Ser pedagógico é nós acolhermos, entendermos as diferenças de uns dos outros, conseguirmos ter uma atitude muito semelhante a Jesus, com muito amor, muita paz, muito carinho, deixar o outro ser, mas gradualmente e pedagogicamente levá-lo a uma consciência de que não está sozinho e tem muitos à sua volta que também precisam como ele e tem que ter os seus tempos e os seus passos. É muito mais fácil ter uma atitude autocrática, que é aqui não se faz barulho, aqui não se faz assim, ali não se faz assado, isto é assim, aquilo é assado e tal, e vamos marcando, vamos fechando e vamos tendo uma atitude muito idêntica à Igreja Católica, muito idêntica. Só mudam, talvez, o tipo de espaços, o tipo de momentos em que estamos todos juntos, enfim. E isso é o que tu dizes, é muito mais fácil, há muito menos trabalho e é muito mais rápido, mas não cria raízes nenhumas, não é? Não cria raízes nenhumas. E diz-nos aqui neste texto, na Política Divina, que o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que é cometido. E é isso que tu dizias, amar ao próximo como a si mesmo. É isso que o Evangelho nos ensina, é a lei maior. Ama ao próximo como a ti mesmo. E aqui a questão que se põe é: será que nós ainda não aprendemos a amar? Se calhar Acho não. que não. Acho que não. Se calhar estamos todos aqui para aprender a amar. E é verdade, o amor sublime que Jesus tinha, nós não nos podemos nem comparar. Eu há pouco comparei a atitude pedagógica de Jesus, não comparei o amor que Jesus tinha por todos nós, porque ele não precisava de ver para saber, não precisava de ouvir para saber, não precisava de sentir para se
saber o que é que iria fazer a seguir, não é? Ele simplesmente era o governador da terra, como nos diz aqui, ele foi governador da terra entre nós para atender os objetivos da política do amor. Representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto ao coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora, ou seja, são respeitáveis, todo o trabalho que se faz e tal, mas ele não precisou de nada disto, não é? Eu acho que nós devíamos ir um bocadinho mais por aí. Devíamos, já temos uma consciência um bocadinho diferente do que tínhamos há 10 anos, não é? Sim, E sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. temos. E se calhar já não precisamos ser tão condicionados, nem de condicionar os outros. Se calhar precisamos de pôr em prática o que tu dizes, amarmos uns aos outros como a nós mesmos, ou amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Se calhar a este nível de evolução é mais fácil amarmos uns aos outros como Ele nos amou, embora com a dificuldade de não ter a consciência que Ele tinha, nem de longe, Nem de longe. nem de longe. Muito longe disso. Longe disso, mas amar-nos aos outros como a nós mesmos é um problema, porque como nós não nos sabemos amar, o que é que nós vamos fazer aos outros? Não Pois o é? problema começa aí. O problema mesmo grande começa aí. É que nós não nos amamos a nós, Exatamente, portanto, logo não podemos amar os outros. exatamente. E é isso que nós temos que aprender, temos que estudar, temos que ler e temos principalmente de pôr em prática as nossas ações, não é É isso? isso mesmo. É isso. Pôr em prática. É isso que é importante. E nós muitas vezes quando vamos para a rua pomos em prática o quê? O que é bem visto aos olhos dos outros, pomos em prática aquilo que os outros esperam de nós e não pomos em prática aquilo que nós realmente já somos. Porque estamos a pôr a política dos homens, ou a política social dos homens, à frente da política divina. Será? Pois, lá está. Mas é que é isso que está dentro de nós. É isso que nos é passado, é esses pequeninos. Exatamente. O que fica bem aos outros, o que fica bem na sociedade. E é isso que nós ainda não conseguimos deixar de mudar, Não. deixar de fazer. Por Não mais é que fácil. não é Por fácil. mais que a gente, os outros não interessa. O que interessa é nós, o que nós fazemos, as nossas ações, as nossas atitudes. Os outros, cada um é responsável por si, mais nada. Mas Exatamente. nós ainda é difícil conseguirmos ver isso dessa forma. É muito É difícil. desligarmos aquilo que nos foi incutido a vida toda. É verdade. E aqui ensina, aqui Emmanuel diz-nos, Jesus administrou servindo, ou seja, pelo exemplo, não é? Exatamente. E Ele levou, foi, e ele foi exemplo para levou, todos nós. É, foi assim, é um exemplo para nós, e levou os demais humilhando-se a si mesmo. exato. Nós não conseguimos ainda ir por aí, mas se Não, nós, ainda não temos. se Ainda não nós temos essa capacidade. não temos. Mas se nós conseguirmos elevar os demais, se nós administrarmos servindo, elevar os demais, elevando-nos a nós mesmos nas mesmas, já não é mau. A parte de humilhar-nos a si mesmo já fica difícil, porque nós não sabemos esta questão do humilhar a si mesmo. Humilhar a si mesmo não é rebaixar, não é expor-se o corpo às balas, digamos assim. É ter uma postura de não puxar o ego para a frente. E isso Não, é nós não se, ainda não pôr, não, podemos se, fazer. não se pôr em evidência, por exemplo. Ele não se punha em evidência, ele achava que os outros todos fossem. Mas nós temos ainda egos muito inflamados, muito mesmo. E É difícil. é isso que é difícil. E eu Eu digo, acho que, sim, eu acho que os mais trevosos ficaram para o fim. estão em processos e estão em processo. É isso que eu vejo. E É diz que aqui, vê-se é, cegos tão lá em cima que até faz confusão. Porque nós já sabemos que não é assim, não é? a espiritualidade também nos disse que no final dos tempos, e nós estamos no final dos tempos, estamos no início da transição, final Sim, sim. de uma época longa, que nos finais dos tempos havia lágrimas e ranger de dentes, não era isso? Portanto, nós estamos a ver que o mal parece ganhar tudo aquilo que é o egoísmo ao limite e a loucura ao limite, parece que está a dar cartas Ganha. pelo É. mundo, não é? Para nos iludir mais uma vez, para nos criar o medo mais uma vez, e não deixar que o bem se sobreponha. Mas isto também é assim, como eu dizia no início, o mal
é um instrumento também do bem. Tudo E, bem, exatamente. e é a forma que foi encontrada para que nós, e ainda como Judas, temos que ver para querer, portanto, temos que ver o mal no seu limite para percebermos que é o mal, não é? Uhum. E para haver a tal separação do trigo do joio, que estamos em plena fase da separação do trigo do joio. E diz aqui em relação à religião, e é muito importante nós darmos atenção cada vez mais a estas questões da religião. A religião sempre foi mal instrumentalizada. Religião, na origem da palavra, é religar, religar ao divino. Nós vamos nos interiormente, é um trabalho interior de nos religarmos ao divino. Não é nada exterior, nem são organizações, nem são nada disso. E aqui diz Emmanuel, ele não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. E estas palavras são ensinamentos valiosos. São muito, muito valiosos e nós não damos atenção a eles. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? E eu pergunto, uma pergunta sobre outra pergunta, não esteve assim até agora e agora não continua a estar subordinada a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Continua. Continua. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, reparem nas palavras templo da verdade, lei cósmica universal e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não olvides as plataformas do Evangelho Redentor. E o Evangelho Redentor é onde nós temos a cartilha para fazermos a nossa reforma íntima, para trabalharmos dentro de nós, para sermos seres melhores. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e o teu entendimento. Ama ao próximo como a ti mesmo. Cessa ao egoísmo da animalidade primitiva, que é regida pelo egoísmo. A animalidade é regida pelo egoísmo. Faz o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem. E aqui faz o bem aos que te fazem mal e ora pela paz dos que te ferem. Não é mais uma vez nós rebaixarmos, isso não é humildade. É nós sermos verticais na verdade maior da luz e da paz. Fazer o bem aos que nos fazem mal é nós não deixarmos que o nosso orgulho se sobreponha entre aquilo que nós vamos fazer e aquilo que nós ouvimos ou recebemos. Como diz a Suzy, aquilo que nós ouvimos ou recebemos é dos outros, responsabilidade dos outros. Nós temos a responsabilidade de fazer aquilo que sabemos que tem que ser feito no bem e na paz. Orar é uma das coisas, ajudar é outra coisa, também que deve ser feita, e estarmos sempre em paz dentro de nós mesmos. E para terminar, eu só quero desejar a todos uma excelente semana, sugerir que leiam o capítulo 59 na íntegra e nós cá nos vimos, ou ainda esta semana no estudo da mediunidade, ou então para a semana de hoje a 8 dias no nosso estudo da consciência em evolução, que é o Evangelho do Lar. Suzy, obrigada, um beijinho grande Muito para obrigada ti, também. um beijinho para todos e Um até beijinho também. Também um beijinho um para todos. Obrigada. E até um destes dias, não é, Suzy? Até um destes dias, exatamente. Muito Muita obrigada. luz. Obrigada. Muita luz, muita Boa. luz. Obrigada. Com licença.